Olá, bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo. O tema hoje é Morte de Marília Mendonça, uma análise espiritual. Muita gente pediu para que eu falasse um pouco sobre a morte dessa cantora de uma forma espiritualizada. Mas antes de iniciarmos o tema, peço que se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha. Nos comentários, se quiser deixar o assunto que queira que seja elaborado aqui pelo nosso canal, nós vamos estar elaborando, tá? O nosso objetivo sempre é a evolução espiritual. Marília Dias Mendonça foi, uma grande cantora brasileira, uma grande ser humano, ao qual todos que a conheciam gostavam muito dela. Até quem não a conhecia, mas que sentia a energia, a radiação da energia que ela emanava de longe, também já se apreciava, já se agraciava com a energia forte que ela possuía. O seu desencarne aos 26 anos, ao olhar do ser humano, pode ser algo desesperador, algo injusto, algo que não poderia, que Deus poderia ter feito de outra forma. No entanto, para o mundo espiritual, ela cumpriu a sua missão. Ela cumpriu mais um ciclo de sua evolução espiritual. Todos nós, quando estamos no plano espiritual, nós fazemos todo um planejamento para o retorno à Terra. E nesse planejamento nós sabemos quais são as nossas falhas, o que precisamos melhorar, quanto tempo vamos ter na Terra para fazer isso e quais são as consequências. Quando retornamos ao plano terreno, na verdade nós sempre esquecemos o planejamento que nós fizemos no plano espiritual. Isso no nosso consciente. Isso está implícito no nosso subconsciente. Por isso que a gente volta cheio de ética, a gente tem algumas noções do que ocorreu, mas não de forma consciente. E durante o período que nós estamos no plano terreno, o objetivo é sempre a evolução. O objetivo é sempre melhorar. No caso de Marília Mendonça, ela viu na música uma forma de chamar pessoas, uma forma de passar um aviso, uma forma de modificar algumas ideias, uma forma de trazer energia, trazer alegria para um grande número de pessoas. Se percebe por tudo que é falado pelas pessoas que a conheciam, por relatos de fãs que puderam ter acesso a ela, de que ela sempre priorizou o envio de energia positiva a todos. Então, esse foi o objetivo dela, levar um pouco de aconchego, um pouco de alegria para aquelas pessoas que realmente precisavam. Ela era um ser humano como qualquer outro, com seus defeitos, não há um ser humano perfeito. Todos nós temos defeito. E ela também tinha os defeitos dela. Dentro dos defeitos, ela buscou a evolução, ela buscou emanação de energia positiva. Então, quando nós voltamos para a Terra, quando nós encarnamos
novamente. Então nós temos uma missão e nós temos um tempo. Podemos ter cumprido essa missão por inteiro, por completo, ou ter faltado algo. Quando falta-se algo, você retorna ao plano espiritual, você passa por todo um processo de preparação para um novo retorno à Terra. No caso de Marília, quando houve, na verdade, a preparação da pessoa para falecer já se inicia pelo menos 24 horas antes. Já se inicia uma preparação no subconsciente da pessoa. E quando está próximo aos momentos finais do desligamento do espírito do plano terreno para o plano espiritual, uma equipe de espírito de luz, eles ficam próximo do local. Ao ter a queda, esses espíritos eles vão próximo aos corpos e ali eles fazem o corte, né? Eles fazem o desligamento através do espírito e do corpo, né? E no caso de Marília foi isso que aconteceu. Quando o avião caiu, ela entra, né, ela entra num sono profundo. Isso, as equipes espirituais foram até o local, fizeram o desligamento, colocaram ela numa maca e levaram ela para um hospital espiritual. Este hospital, normalmente, a pessoa fica no mínimo 7 dias. É quando os espíritos de luz começam a emanar energias para a cura daquilo que levou a pessoa ao desencarne. Esse processo de cura, esse processo de enviar energia para a cura, ele se demora 7 dias. Mas isso não quer dizer que a pessoa acorde no 7º dia, porque depende muito do conhecimento religioso que a pessoa teve enquanto estava encarnada. Se é uma pessoa espiritualizada, se é uma pessoa que acredita na vida após a morte, após o 7º dia, ela já acorda. Se é um evangélico, se é um crente, que ele descansa no Senhor, já é uma pessoa que demora mais para acordar, porque ele tem na consciência dele de que ele só vai acordar no juízo final. Então ele dorme mais um pouco, até que com o tempo ele começa a ouvir algumas vozes ao redor e ele resolve abrir o olho. E aí ele percebe que ele está vivo. E aí vem a equipe socorrista, a equipe de orientação, explicar para ele que ele já não está mais naquele plano espiritual, naquele plano terreno, né? E que a partir de então ele está no espiritual, que ele precisaria estar indo para uma colônia, está indo para uma escola, onde ele vai aprender um pouco mais sobre a espiritualidade. E dentro dessa escola vai ter um momento que ele vai começar a ver a sua vida passada, a sua vida do último desencarne e outras vidas, para ele começar a entender aonde estão as falhas, aonde ele conseguiu evoluir e qual que é o próximo destino dele. No caso de Marília, eu não sei a religião dela, né, não sei no que ela acreditava, só que eu via nela uma pessoa muito espiritualizada. Então eu acredito, por experiências de outras questões, de que ela não vai ficar muito tempo adormecida. Ela vai acordar em poucos dias. E quando ela acordar,
É claro que a primeira coisa que vai acontecer é ela ter realmente um leve susto, né? Não entender o que realmente está acontecendo ao seu redor. Mas essa equipe de orientação vai estar falando com ela, vai estar orientando. Nisso, ela vai ouvir o choro dos fãs, vai ouvir a dor do peito da mãe dela, vai sentir a dor dos amigos, né, de pessoas que gostaram dela. Ela vai ouvir pessoas chamando por ela e ela vai ouvir orações. Por isso que normalmente a gente, que somos espíritas, nós sempre falamos o seguinte: não fique chamando uma pessoa que faleceu, principalmente nos primeiros dias. É importante que a pessoa esteja realmente em paz, esteja realmente tranquila, para ela poder entender o que realmente aconteceu e para que ela possa ir até o plano espiritual e possa evoluir, que ela possa novamente crescer e saber qual que é o próximo destino dela. Marília, ela tinha algumas ligações muito fortes, principalmente com a mãe. E eu acredito que, passando por essa fase da cura, a fase do ensinamento, muito em breve ela estará retornando à Terra. E ela estará retornando próxima à mãe, ou sendo através de uma filha do coração, através de algum amigo próximo ou de algum parente. Mas a mãe, a hora que olhar aquela criança, a criança vai fazer o mesmo gesto que Marília fez quando estava na maternidade com ela. E aí ela vai entender que é a filha que retornou para poder terminar de cumprir aquilo que é a missão dela. Isso não quer dizer que ela que o desencarne dela aconteceu precocemente, aconteceu antecipadamente. Uma coisa que todo mundo tem que entender: a morte, ela nunca é antecipada. Cada um só vai voltar para o plano espiritual no momento certo, nem antes e nem depois. Nem um minuto. É naquele exato momento que você retorna ao plano espiritual. E no caso dela, foi isso. Ela retornou no dia, na data, no horário que foi já pré-determinado. E ela voltou em paz. Porque o propósito dela, mesmo que parcial, ela já estava a cumprir. Quando ela retornar à Terra, isso que ocorreu, essa ideia que ela já plantou entre as mulheres, essa ideia de evolução, ela vai estar um pouco mais forte. E ela vai evoluir mais ainda quando ela tiver a idade certa, quando ela tiver o momento certo, ela vai evoluir mais ainda a geração a qual é necessária. Uma outra questão, uma coisa que o pessoal me perguntou muito, é a questão da queda do avião, né? Nossa, mas morrer num avião, uma queda de avião, foi algum tipo de castigo? Não, não foi. A forma como você morre é uma forma escolhida por você mesma. Você escolhe isso enquanto você está no plano espiritual. E ela, por algum motivo, ela preferiu que fosse dessa forma. Até mesmo porque o avião foi apenas um meio. Vocês podem perceber que, na verdade, o falecimento dela ocorreu
em plena uma cachoeira. Então, ela voltou às suas origens e ali ela veio a falecer. Para quem é espírita, muito entenderá que Marília era uma filha de Oxum. Então, que na Igreja Católica é Nossa Senhora Aparecida, em algumas localidades seria Nossa Senhora da Imaculada da Conceição. Então, ela volta e vem a falecer próximo à mãe dela. Isso na visão espiritual. Mas que ela faleceu de uma forma tranquila, de uma forma em paz. A questão dela ter falecido com outras pessoas, o tio dela, o produtor dela, o piloto, o copiloto, isso não quer dizer que é karma, tá? Não quer dizer que seria um desencarne coletivo, nada disso. Cada um ali já tinha terminado a sua missão. Cada um ali faleceu no dia exato que teria que falecer. Cada um ali, com o seu jeito de ser, com a sua plenitude geral, com o seu pensamento e com a sua crença, tinha encerrado o ciclo. E a evolução espiritual que vai ocorrer com cada um vai ser individual. Então, o fato de Marília ter falecido com mais 4 pessoas, isso não quer dizer que ela vai ficar com essas 4 pessoas lá no plano espiritual. Cada um tem um entendimento espiritual. Cada um tem uma ideia própria do que é o plano terreno, do que é o plano espiritual. E cada um vai seguir na sua evolução. Então, o motorista ele vai seguir o piloto vai seguir na sua evolução, o copiloto também, o tio dela, o produtor. Pode ser que de repente eles fiquem juntos, um para poder fortalecer o outro, um para dar energia para o outro. Pode acontecer. De repente, Marília lá em cima verifica que o tio está um pouco mais agitado, que de repente alguém chamando por ele não está conseguindo se equilibrar para poder se fortalecer, para curar espiritualmente, para depois retornar à Terra. Então, automaticamente, o que Marília pode fazer? Pode ir conversando com ele e acalmando para que ambos possam ir para o segmento da cura, para que ambos possam seguir o trajeto da evolução espiritual. No entanto, se o tio ou algum daquelas pessoas que faleceram com ela não aceitarem ou não quiserem, ela segue a vida dela sozinha, ela segue a evolução espiritual sozinha. Porque chega no plano espiritual, isso é explicado, que o espírito ele é unitário e ele trabalha com a vibração energética. Então, às vezes ocorre também o quê? O espírito vai para a escola, trabalha toda a parte espiritual sua, toda a parte energética, e depois ela retorna mais fortificada para ajudar aqueles que estão um pouco menos fortalecidos na energia espiritual. Mas, no caso de Marília, ela, como pessoa espiritualizada que ela já foi aqui na Terra, a evolução dela vai ser muito mais rápida. E se cada um de nós enviarmos sempre uma oração para ela, nunca pedir nada, nunca ficar chorando com angústia, porque a angústia é uma energia negativa, e ao invés dela ajudar o espírito, ela deixa o espírito mais nervoso, mais agitado.
Então, o que se pede? Sempre oração. Começou a sentir aquela saudade? Vai num lugar tranquilo, vai num jardim, vai embaixo de uma árvore e faz uma oração dentro da sua fé e oferece ao Espírito dela. Essas orações, ela ajuda tanto na evolução espiritual de uma pessoa que vocês nem acreditam. Todos. Nada podemos pedir a um desencarnado, mas tudo podemos oferecer através da oração, através do retorno às nossas vidas, mas respeitando o luto, mas sempre que aquela angústia vier, oferecer a oração, oferecer a alegria. E um dia, com certeza, ela irá retornar à Terra. E as pessoas mais próximas dela, as pessoas que realmente têm uma energia mais interligada com a energia dela, irá identificá-la, irá perceber que ela já retornou. E como eu mesmo disse há pouco, eu acredito que é uma pessoa que ela não vai demorar muito para reencarnar. Só que o nosso tempo não é o mesmo tempo do plano espiritual. Então, às vezes, o que pra gente é um ano, para eles lá é dias, é horas. Então, o que nós temos neste primeiro momento que fazer é rezar muito por ela. Rezar, pedir que, através das energias dos espíritos de luz, ela possa se curar das dores ocorridas durante o desencarne dela, que ela consiga entender, tenha a compreensão que apesar dos familiares estarem chamando por ela aqui, apesar dos familiares estarem com dor, apesar dela ver o filhinho dela pequenininho, que antes dela tentar ajudar ou tentar reencarnar, a primeira coisa que ela tem que fazer é aprender um pouquinho mais sobre a evolução espiritual. Com isso, ela vai relembrar algumas coisas que ocorreram em outras reencarnações dela. E depois que ela estiver preparada, aí sim, ela irá fazer o retorno ao plano terreno. Espero ter esclarecido um pouco sobre essa questão do falecimento de Marília Mendonça, o falecimento juntamente com outras pessoas, como que funciona a evolução espiritual de cada um. E termino, irmãos, sempre pedindo o seguinte: oração. Quem ama realmente uma pessoa que faleceu, sempre vai estar em oração. Sempre estará pedindo que aquele espírito encontre o caminho correto. Irmãos, gratidão, gratidão, gratidão.